Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e eu tô aqui hoje para poder cumprir o desafio lançado aí pelo Paladino Monge e fazer o top 5 da minha coleção. Mas antes de começar aqui a minha lista, eu queria fazer um último desafio desse top 5. Lançando esse desafio pro Daniel, aqui no nosso canal da BGG2, e como convidado especial pro pessoal do Gulosema Nerds. Eles têm um blog que eles falam sobre livros, filmes, séries e, é claro, sobre board games também. Então, quero só ver aí como é que vai fazer, viu, Adson e Júnior, porque eu sei que vocês têm um top 5 de 10 jogos e vocês vão ter que resumir isso daí, hein? Tem que ser só 5. E para a gente poder lançar esses dois top 5 aqui no nosso canal, a gente tem que alcançar uma meta, que é bem simples, tá? Vai ser bem fácil, de 40 likes nesse vídeo e 140 views. Tenho certeza que a gente vai alcançar bem rápido, então já deixa o seu joinha aí, não esquece, porque eles têm que correr para gravar o top 5 deles. Então, vamos partir lá para a minha lista. Número 5. Então, começando aqui a minha lista, pela quinta posição, ficou o Carlos. O Carlos aí se passa na antiga França, né? O rei Filipe pediu para construir um castelo e fortalecer o vilarejo de Carlos para poder fortificar suas fronteiras. Então, os jogadores vão assumir o papel de mestres construtores que vai tentar construir o castelo e desenvolver esse vilarejo. O Carlos ele tem uma mecânica bem interessante ali, que no meio do tabuleiro tem uma trilha, que são as construções, e os jogadores vão pagando para alocar os seus trabalhadores nessas construções, para poder fazer, né, ter os benefícios, mas existe o Provost, ele é que determina quais as construções que vão ser ativadas na rodada. E ao longo da partida, né, os jogadores podem ir manipulando o Provost, subornando ele, para mudar a posição dele e algumas construções não serem ativadas. Isso fica bem tenso durante a partida, porque às vezes você tem uma construção que é muito boa, que você quer colocar ali um trabalhador, mas você tem medo de alguém controlar o Provost e acabar aquela construção não sendo ativada, e você tem um trabalhador, o custo de colocar um trabalhador numa construção que não vai ser ativada naquela rodada é muito caro, então se torna uma grande desvantagem você desperdiçar o seu recurso para colocar, né, um trabalhador onde não vai acontecer nada. Carlos me surpreendeu bastante porque ele é um jogo já antigo de alocação de trabalhadores, mas para mim ele continua atual, ele é um jogo super elegante e com um jogo com fator zero que comporta até 5 jogadores na mesa, o que é bem legal. Então ficou aí na minha quinta colocação. Número 4. E no meu quarto lugar ficou aqui o Russian Railroad, outro jogo de alocação de trabalhadores que é muito gostoso, em que os jogadores vão tentar desenvolver as principais ferrovias da Rússia. Em cada ferrovia, ela pontua de uma forma diferente, então você pode estar buscando estratégias diferentes para poder estar vencendo a partida, além da questão das fábricas e de outros mecanismos do jogo que você pode combar a pontuação e fazer bastante ponto. É interessante que o Russian Railroads, apesar de ser um jogo, né, com temática de trem, de ferrovias, ele não tem trenzinhos. E eu tô falando justamente isso porque eu curto muito o Railways of the World e eu não coloquei ele aqui na minha lista porque ele é um pick-up delivery com algumas questões econômicas que eu curto muito, só que o Russian Railroads é até a minha mecânica favorita, que é de alocação de trabalhadores. Então por isso eu coloquei aqui e estou fazendo aqui uma menção honrosa ao Railways of the World. Número 3. No meu terceiro lugar ficou aqui o El Grande, né? El Grande é um jogo que se passa na Espanha medieval, né? Um período conturbado ali para a Espanha, com muitas divisões. Então os lords estão tentando ganhar sua influência em várias províncias da Espanha. E o El Grande é basicamente isso, é um jogo de controle de área do consagrado designer Wolfgang Kramer. Né? E ele é um jogo que também tem outras mecânicas bem legais, né? De gerenciamento de mão e de leilão. Você começa o jogo com uma mão de 13 cartas, numeradas de 1 a 13, que você vai utilizar para poder estar fazendo um leilão, e toda vez que você utiliza uma carta, aquela carta não volta mais para sua mão. Então você tem que usar com bastante cuidado para de repente não faltar cartas boas para você utilizar no final da partida para poder alcançar mais pontos. Eu curto bastante o Grande porque ele é um jogo muito queima-cuca, você tem que pensar bastante, é um jogo que às vezes dá um pouquinho de AP e isso faz com que ele se prolongue um pouquinho mais do que deveria, mas é um jogo que fica muito bonito na mesa, ele tem ali um castilho, né, que fica
como se fosse uma torre de castelo, você vai colocando os meeples ali dentro, e depois esses meeples aí são colocados no mapa, conforme a seleção que você faz escondido, né? Tem uma rodando com todas as províncias e você marca qual que você quer que eles vão, e aí depois todo mundo revela ao mesmo tempo. É um jogo muito interessante, que eu recomendo, e eu tenho um carinho especial pelo El Grande, porque eu trouxe ele de uma viagem da Espanha, então ele está todo em espanhol, ele fica um pouquinho mais difícil de entender, mas na minha opinião deixei ele bem mais temático, o que faz com que ele tenha, né, uma posição especial aqui no meu top 5. Número 2. E no meu segundo lugar ficou aí o Power Grid, né? Um jogo que já teve aí presente no top 5 do Hermes, se eu não me engano lá estava na terceira posição. Aqui no meu top 5 ele ficou em segundo. Eu curto bastante Power Grid porque é um jogo em que os jogadores assumem o papel de usinas de energia, tentando, né, expandir ali as suas redes de transmissões e ao mesmo tempo, né, adquirir as usinas para poder alimentar essas redes. E é um jogo que você tem que estar ligado o tempo inteiro, porque você, ao adquirir as usinas, você tem que adquirir boas usinas para você, mas também você não pode deixar que os jogadores adquiram usinas a um preço muito baixo, porque é uma vantagem muito grande. Então você tem que tentar encarecer ali nos lances essas usinas, e às vezes usinas que você nem quer, então você corre o risco de acabar pegando uma usina que você não queria porque você estava tentando encarecer ela para os outros jogadores. Então isso deixa o jogo bem tenso. Tem também a questão do mercado de recursos, né? Os recursos, conforme eles vão ficando mais escassos no mercado, eles passam a ficar mais caros também. E as linhas de transmissões que você tem que ir comprando e expandindo. E às vezes, se você tiver algum jogador próximo, isso pode dificultar bastante, porque você tem que pagar mais para poder pular aquela linha de transmissão que está sendo utilizada por algum jogador. E tem a questão também da dianteira no jogo, né? O jogador que está melhor na partida, ele acaba comprando os recursos e as linhas de transmissões por último. E isso é uma desvantagem muito grande no Power Grid, então você tem que estar acompanhando ali o pelotão da frente sem estar em primeiro lugar. E aí no momento correto, você toma a dianteira e fecha o jogo. Tem que ser para fechar o jogo e vencer a partida. E por todos esses motivos, eu acho o Power Grid um jogo fantástico. E ele tem várias expansões com mapas de outros países, que não muda só os mapas, ele sempre traz alguma coisa diferente, uma forma de jogar diferente. Então fica aqui a minha recomendação para você também estar conhecendo esses outros mapas. Eu acho que aqui no Brasil só foi lançada uma expansão, que é o que tem um mapa do Brasil e Portugal e Espanha, se eu não me engano. Mas lá fora tem vários mapas e eles costumam girar em torno de $10, o que é bem barato e de repente dá até para importar aí através da Miniature Market. Número 1. E agora o meu primeiro lugar, né? Vamos rufar os tambores, fazer aquele climinha de suspense. Bem, então no meu primeiro lugar ficou aí o Terra Mística, que também foi aí o primeiro lugar, se eu não me engano, do Giovanni. Né? Terra Mística é um jogo que tem várias mecânicas que me agradam muito. Ele tem um tema de fantasia medieval que eu também curto bastante. E em Terra Mística você é basicamente um controle de área que está expandindo ali os domínios da sua raça pelo tabuleiro. E ao mesmo tempo você também quer estar próximo dos outros jogadores porque isso te beneficia. Então fica bem difícil às vezes porque você quer expandir, mas tem alguém ali que pode estar te travando. E o jogo vem com 14 raças diferentes, né, que elas possuem poderes assimétricos. Então, com cada raça que você joga, você vai jogar com uma forma diferente, uma estratégia diferente. Isso já dá uma rejogabilidade bem grande no jogo. E também tem ali as pontuações de cada rodada, né, que elas são sempre sorteadas, né, então pode vir sempre de formas diferentes. E isso também vai mudar bastante, né, a sua estratégia para você sempre estar marcando aqueles pontos, porque se você negligenciar aquilo ali, já era a sua partida. Sem contar que tem também as trilhas dos cultos, que é uma outra forma de você estar pontuando. Então, Terra Mística é um jogo que tem vários caminhos para você alcançar a vitória, e é um jogo que toda vez que eu jogo, eu aprendo um pouquinho mais, eu consigo jogar melhor com uma raça. É uma pena que eu não tenho conseguido colocar em mais vezes aqui na mesa, isso porque a gente tem que jogar muita coisa nova para poder estar acompanhando e estar fazendo aqui, né, os conteúdos para o canal. Mas se eu pudesse ter apenas um jogo aí na minha coleção, com certeza seria o Terra Mística,
por ser um jogo que eu acho que eu jogaria várias e várias partidas sem enjoar dele. Então esse daí foi o meu top 5, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conferir em todos os meus jogos, eu mantenho minha coleção atualizada lá na Ludopedia, basta procurar pelo usuário Thiago Salles. Não se esqueçam que para a gente poder ter aqui o top 5 do Daniel e do pessoal do Gulosema Nerds, a gente precisa alcançar aí 40 likes e 144 views, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!